Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês todos? Vamos dar início aqui a uma atividade do PSTU de Maringá sobre o ensino remoto emergencial, né? A nossa proposta é fazer uma análise crítica, evidentemente, nós somos do PSTU, ou seja, esse ensino remoto enquanto uma farsa para a privatização da educação pública no Brasil. E hoje, então, nós temos aqui dois convidados muito especiais, né? Que é o camarada Pedro, né, e o camarada Fontoura. Eu vou apresentar, então, um pouquinho do currículo dos dois. Né, vocês vão aproveitar para poder pegar o link e compartilhando nas suas redes sociais. Siga o PSTU Maringá também nas redes sociais. Logo, logo vai aparecer aí na tela para vocês. Né, e esse é o momento, acho que, de divulgação e compartilhamento da nossa atividade de hoje, dessa noite. Né. Então, vamos lá. Eu vou apresentar primeiro o camarada Pedro. Né. O camarada Pedro é o Pedro Giordano. Ele é militante do Rebeldia, estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal do Paraná, e estudante de Direito na PUC, né? Pedro vai dar contribuições aqui a partir de uma perspectiva também, né, do estudante que está sofrendo com toda essa situação, né? Então, muito obrigado, Pedro, por aceitar o convite, a gente fica muito feliz. O segundo comunicador de hoje, né, é o Fontoura, ou seja, o professor Fontoura Santos, que é pesquisador e extensionista na área de didática, membro do grupo de estudos GFORP e docente da UFMS de Três Lagoas, militante também do ANDES e do PSTU. Então, já agradeço a aceitação do convite dos dois camaradas, né, tenho certeza que vai ser um debate brilhante, né, o pessoal que está acompanhando pode se manifestar, as perguntas podem ser feitas, então, aí no decorrer do chat da transmissão, né, e eu acho que é isso, né. Bom, eu vou passar, então, a fala agora para o Pedro Giordano, que vai ter até 30 minutos de exposição, depois a gente faz os bloquinhos de perguntas, e é isso. É com você, camarada Pedro. Oi, gente, boa noite. Como já me apresentou, né? Meu nome é Pedro, eu sou estudante de Ciências Sociais na UFPR, e eu vou contar um pouquinho de como é que está sendo o ensino remoto emergencial na UFPR. Bem, na verdade, eu quero falar um pouco de como é que surgiu a proposta da gente ter um ensino remoto emergencial, né? Desde quando começou essa pandemia, a gente que eu digo, tanto os estudantes, quanto professores, quanto técnicos, quanto pessoas da reitoria, os burocratas da reitoria, fizemos vários ciclos de debates acerca de qual que tinha que ser o próximo passo da gente durante essa pandemia. Porque, evidentemente, quando tudo começou, o calendário foi cancelado, mas a gente sabia que uma hora teria que ter um retorno, ou alguma hora, né, como alguns defendem, teria que voltar às aulas mesmo nesse cenário pandêmico que a gente está tendo. E os estudantes, e boa parte dos professores também, dos técnicos, foram bem categóricos em dizer que voltar o semestre, tanto presencialmente quanto remotamente, era uma coisa que ninguém estava disposto a ter. A gente, inclusive, fez várias campanhas na internet, houve uma proposta aí por parte da reitoria de voltar mesmo o semestre por forma remota, e tiveram várias campanhas contra, tiveram vários ciclos de debate mesmo dentro da universidade, que todos eles se posicionaram contra a voltar de forma remota, retomar, né, esse semestre inteiro aí de forma EAD, e essa proposta foi derrotada, inclusive, dentro do Conselho Universitário. Só que, depois de um tempo, e daí, depois de um tempo é bem pouco tempo mesmo, foi menos de um mês, já vieram com uma proposta de implementar um período especial. Esse período especial já existe de forma normal, não é uma coisa que foi inventada durante a pandemia. O período especial era um período que muitos estudantes possuíam. No meu curso de Ciências Sociais, a gente não tem prática de fazer período especial. Pelo que eu sei, dentro da UFPR, normalmente, quem faz mais período especial são cursos de exatas, a pedagogia eu sei que faz também, conheço algum outro curso de humanas que tenha, mas o período especial de fato já existia, era um período entre semestres que os professores ofereciam cursos de pequena duração, cursos que podiam ser optativos ou obrigatórios, e esses cursos tinham como
digamos assim, tinham como um propósito sanar alguma pendência que o estudante tinha no currículo. Era como se fosse curso de verão, esse tipo de curso, de proposta pedagógica. E esse período especial, então, pensaram, vamos pegar isso e vamos adaptar para esse regime de pandemia que a gente está tendo. E daí o ensino remoto emergencial nasceu. Então, ele nasceu justamente com a ideia de que a gente ia pegar esse período de pandemia e transformar ele num período em que os estudantes pudessem fazer alguma atividade, fazer alguma pendência, tirar alguma matéria. Hoje, os estudantes podem fazer e a maioria dos estudantes, né, antes de eu entrar exatamente no mérito do que realmente está sendo esse período especial aí para a gente, a maioria dos estudantes se colocou contra ter período especial. E daí, inclusive, foram feitos vários debates sobre isso, tinha todo um movimento mesmo de se colocar contra o período especial, e acabou que a burocracia do movimento estudantil chamou SEBs, né, que são conselhos aí dos centros acadêmicos que vão alguma proposta para ser apresentada no conselho universitário ou alguma posição que os estudantes vão tomar majoritariamente, e na primeira vez que colocou para votar isso, a maioria dos centros acadêmicos foram contra, e depois, como o pessoal que está hoje nas entidades estudantis, aí, à frente das entidades estudantis, eles são aliados assim, com a reitoria e acabam ficando muito junto deles, eles chamaram uma outra votação em menos de uma semana, porque tinha mudado uma vírgula na proposta do período especial, e acabou que centros acadêmicos não se mobilizaram para ir, e daí a posição dos estudantes no Conselho Universitário foi favorável a instaurar esse período especial que a gente está tendo hoje. Mas o fato é que a maioria dos estudantes era contra, inclusive, ter o que a gente está tendo hoje. E, enfim, a gente então, a narrativa que a universidade estava usando era que, como o período especial é uma coisa que acontece entre férias e teoricamente não é obrigatória, então a maioria não ia prejudicar os estudantes, porque não seria uma coisa que todos os estudantes são obrigados a fazer. Versus aí um semestre que seja completamente AD, porque se for um semestre completamente AD, é o semestre, né? Não tem o que fazer. Mas o período especial seria uma outra matéria que seria ofertada dessa forma, e que daí na volta, quando a gente voltasse presencialmente, a gente teria um semestre regular da onde parou. E a ideia, então, da gente de fazer isso seria justamente que a UFPR, inclusive a UFPR fez até, a reitoria, né, da UFPR, fez até propagandas, mandou e-mail para todos os estudantes dizendo que o DNA UFPR estava intacto, que isso não seria um EAD, que isso seria uma coisa excepcional, que nunca aconteceria. Então, era essa mais ou menos a retórica que eles estavam querendo usar, né? E daí falaram que não criava desigualdades, porque era opcional, não sobrecarregava os estudantes, porque tinha limite de 3 matérias obrigatórias que os estudantes podiam fazer, e os professores estavam sendo instruídos a não sobrecarregar os estudantes. Mas a realidade que a gente está vendo isso está sendo bem diferente. Essa semana, inclusive, a quinta-feira vai ser a última aula que eu tenho que entregar, o último trabalho que eu tenho que entregar, e eu posso dizer que eu quase desisti de fazer essa live porque eu tô bem cansado. E eu acho que isso, na verdade, é um sintoma que todos os estudantes e professores estão tendo desse ensino remoto emergencial. Porque na prática, o que foi feito? Foram pegas matérias que são de 4 meses, né? O meu curso é aquele de 15 semanas, se eu não me engano, que são 4 meses, e foram condensadas em pequenas disciplinas de 1 mês e meio. Só que o conteúdo não mudou. O conteúdo dessas disciplinas ainda é um conteúdo que foi feito para ser dado em 15 semanas. Então, o que ocorreu foi a leitura que a gente normalmente tinha 1 semana para fazer,
ficou uma leitura que a gente tinha 2 dias para fazer, porque tinha mais 4 textos nessa mesma semana que a gente precisava ler. Os 2 trabalhos que a gente fazia, ou as 2 provas que a gente fazia durante o semestre, viraram trabalhos que toda semana a gente tinha que fazer, porque esses trabalhos eram usados para computar nossa presença. Eu fiz, não vou saber exatamente a quantidade de matérias que eu fiz agora, mas eu fiz umas 3 ou 4. E eu fiz a conta de quantos trabalhos eu tive que entregar na minha pasta que eu tenho no computador. Eu entreguei em 2 meses 15 trabalhos. Uma coisa que eu nunca fiz 15 trabalhos nos meus 3 anos de graduação. Para ver como que é a intensidade de que está sendo cobrada mesmo dos estudantes, e uma intensidade que está sendo cobrada dos professores de corrigirem, avaliarem, darem essas aulas de forma remota. Inclusive, a gente sente que os professores não têm um preparo mesmo para dar essas aulas, porque o EAD, ele é uma forma de você dar aula que ela tem, apesar de todos os problemas políticos que o EAD tem, que eu vou deixar para falar um pouco mais para o final, ela é uma forma de dar aula como qualquer outra. E como qualquer outra forma de dar aula, tem todo um embasamento pedagógico por trás que os professores normalmente têm. Então, esses professores nossos que a gente tem, que dão as aulas para a gente presencialmente, eles sabem dar aula presencialmente, eles não têm essa formação pedagógica para dar uma aula que seja EAD. Então, eles estão pegando uma aula que é expositiva de 4 horas e fazendo a mesma coisa no computador, que é uma coisa completamente diferente. Eu não consigo ficar 4 horas parado olhando para o computador o tempo todo, sem me distrair e tentar reter algum tipo de conhecimento, alguma coisa nova. E é esse o tipo de matéria mesmo que a gente está tendo, esse tipo de ensino que estão tentando dar para a gente nesse período especial. Tudo para tentar, digamos assim, criar um senso de normalidade. Eu trouxe aqui alguns dados que eu queria compartilhar, que esses dados são do curso de letras, que eles fizeram um levantamento. Não tenho dados do meu curso, mas eu acho que, pelo que eu tenho visto, né, eu acho que os dados que eu vou trazer aqui se replicam para quase todos os cursos da universidade, se não em alguns até mesmo pior do que isso. Então, no curso de letras, 1/4 de todas as matrículas do período especial foram canceladas. Todos os dias a coordenação do curso recebia pedidos de cancelamento de disciplina. E algumas das matérias tiveram 100% de desistência, ou seja, todos os alunos cancelaram aquela matéria. Então, isso é para mostrar que o jeito como foi implementado isso e a própria fórmula que é utilizada para você ter esse tipo de disciplina não está dando certo. E esses dados eu acho que não mentem sobre isso. Então, a gente tem que pensar qual que é o saldo mesmo que esse ensino emergencial tá trazendo para a nossa universidade pública. Qual que é o saldo que esse AD mesmo, que está sendo colocado aí para a gente, está trazendo para a nossa universidade pública no Brasil. O que a gente tem que pensar é que isso é o caminho para um aprofundamento muito maior desses projetos mesmo de privatização dentro da universidade pública. O período especial em si, na teoria, né, como a universidade diz, ele não vai criar desigualdades sociais, porque ele não, porque ele de fato tem a condição aí de que não torna alguma coisa obrigatória. Mas esse ensino remoto emergencial, ele está sendo o pontapé inicial, o laboratório mesmo do EAD na UFPR e em outras universidades públicas por aí, nas universidades estaduais do Paraná. Laboratório porque eu digo que a UFPR já tem, inclusive, estava fazendo antes da pandemia, já tinha cursos em EAD e já estava planejando fazer uma daquelas plataformas que os professores colocam trabalhos, vídeos, enfim, uma plataforma que é para ser usada principalmente com matérias que são online.
Então, isso já é alguma coisa que já existe dentro da universidade pública. E a gente fazendo o ensino remoto emergencial, fazendo essas aulas, a gente está sendo cobaia da reitoria para ver como é que o que está certo, o que não está dando certo nesse ensino, para depois virar cursos EAD que a reitoria vai ofertar. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar aí, que já é um saldo muito negativo do ensino remoto emergencial. E por que a gente tem que fazer esse debate? Que o ensino emergencial, ele não nos serve, ele está tendo esse saldo ruim. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a universidade pública, ela não vive numa bolha, né? A universidade pública, ela é política, ela está aí ligada diretamente com os governos e com tudo com tudo que passa por eles. Recentemente, a gente teve aí pelo Bolsonaro o encaminhamento, a apresentação do projeto Futuracy, que era um ataque frontal aí à universidade pública como a gente concebe ela hoje. A entrada de organização social para administrar ela, a captação de recurso da própria universidade. Então, e justamente é esse tipo de projeto que abre os caminhos para que a universidade seja completamente privatizada da maneira tradicional, com todo mundo pagando mensalidade. O EAD já é uma das coisas, digamos assim, que faz com que a universidade esteja bonita para o capital, ela seja comercial, competitiva para esses investidores, porque ela já está aí colocando um método muito mais fácil de se ganhar dinheiro, porque é muito mais fácil você ter um professor com um computador dando aula para 200 alunos, como foi o caso de uma universidade privada aí em São Paulo, que voltou às aulas da pandemia, demitiu mais da metade dos professores, e daí tinha aluno que entrou para fazer aula e estava fazendo aula com outras 200 pessoas na mesma sala, sendo que a sala presencialmente tinha 30 pessoas só. E esse tipo de projeto também traz aquela ideia de que a educação ela é produzida em massa, é uma educação que você pode fazer de um jeito que pode ser replicada aí no Brasil todo, para várias pessoas e com um lucro daí, visando sempre o lucro para esses investidores, para essas pessoas que vão tentar se apoderar da universidade pública. E é esse o tipo de cenário que a gente tem aí a partir do ensino remoto emergencial. Hoje, inclusive, a UFPR estava passando por um processo eleitoral, né? De escolha de reitor. E a gente está no sério risco de intervenção por parte do Bolsonaro. E justamente essa pessoa, né, que pode vir a ser reitor, que muito provavelmente vai ser indicada como interventor, ela com certeza vai ser uma das pessoas que vai aprofundar esse projeto dentro da universidade. Vai ser, se depender, vai ser a pessoa que vai dizer que quer o futuro dentro da universidade, que quer fazer mais curso EAD, e que com certeza vai pegar os dados que a gente já está produzindo aí com o ensino remoto emergencial e já pensar em como utilizar isso para a gente fazer mais curso EAD dentro da universidade. Mas a gente tem que lembrar que, e é isso, né? Esse tipo de projeto tem que ser muito rechaçado. Inclusive, a luta hoje de todos os estudantes, professores, técnicos e terceirizados da Universidade Federal do Paraná tem que ser de rechaço a essa intervenção do Bolsonaro na universidade, e tem que ser de rechaço a qualquer forma de intervenção em qualquer tipo de universidade pública no Brasil. Mas a gente tem que sempre lembrar que quem foi que aprovou o atual ensino remoto emergencial foi o atual reitor.
E ele não tem, não vai, digamos assim, se esconder de aprofundar esses projetos também, né? Lógico que com outra medida, mas a gente não pode ter a ilusão de que ele não vai também trazer um tipo de projeto de privatização da universidade, um tipo de projeto de fazer mais EAD mesmo, mais cursos EAD ou qualquer outra forma de privatização da universidade. E a gente tem que saber que a gente não pode se esquivar desses ataques, tanto vindo do interventor, tanto vindo do atual reitor. E por que eu estou falando de processo eleitoral nessa discussão de ERE, além do que eu já falei? Porque, como eu já disse, se a gente tivesse feito uma decisão que fosse realmente democrática, a gente não estaria tendo nem semestre normal, nem ensino remoto emergencial, porque a grande maioria dos estudantes, dos professores, era contra essa medida, era contra ter qualquer tipo de medida. E a gente tem que se pensar, né? Que tipo de universidade que a gente está tendo, que tipo de universidade a gente quer para a gente mesmo, né? Que tipo de universidade é verdadeiramente democrática? Que tipo de universidade é verdadeiramente democrática? A gente hoje tem aí uma estrutura quase arcaica de que quem decide de fato quem vai ser o reitor da universidade é o governo federal. A gente só manda uma lista com 3 nomes e se o presidente quiser escolher o último colocado da lista, ele vai escolher. E para além disso, a gente também tem uma instituição burguesa dentro da universidade, uma instituição que só serve para eles replicarem os ataques do governo federal a nível local, replicar os ataques do Bolsonaro na UFPR. E esse tipo de estrutura burocrática dentro da universidade, ela só cria problemas para a gente. Ela só cria aí uma ideia de que a gente tem que eleger um bom reitor, que se a gente eleger o bom reitor, esse reitor vai ser bonzinho, não vai atacar a gente, que ele vai proteger os direitos estudantis, quando a verdade é que a gente sempre viu que mesmo o reitor que se colocava como bonzinho, sempre vinha os ataques, sempre vinha a ameaça de privatização, sempre vinha o ensino remoto emergencial, como a gente está vendo agora. Então, o debate que a gente tem que fazer é que essa estrutura dentro da universidade, dentro das escolas, é uma estrutura burguesa de poder. E a gente tem que tomar mesmo as decisões da universidade para a gente. Os estudantes, os professores, os técnicos, os terceirizados, eles têm que se unir, eles têm que pensar um futuro para a universidade e um modelo de universidade que seja democrático, um modelo que a gente possa tomar as nossas próprias decisões. Porque se a gente tivesse tido isso na época que estava sendo votado o ERE, a gente hoje não estaria tendo o ERE, a gente hoje estaria tendo uma universidade que não estava com esse risco de privatização. Inclusive, eu estou falando isso para dizer que a gente está num sistema que vai replicar esse tipo de ataque em todas as esferas da nossa vida. A gente está num sistema que visa o lucro, e por isso que tem gente que quer privatizar a universidade pública. E quando eu falei que eu ia falar dos problemas políticos do EAD no final, eu vou falar agora, que é a coisa mais bizarra, que era para ser uma coisa boa a gente usar a tecnologia para a gente melhorar o nosso aprendizado, a gente usar a tecnologia para a gente poder aprender de outras formas, para a gente poder aprender em todos os outros lugares. E o EAD foi uma ferramenta que, inclusive, ajudou muita gente a poder alcançar o diploma, ajudou muitos filhos da classe trabalhadora a terem um acesso ao ensino superior. Mas hoje, esse tipo de tecnologia, ele está sendo usado para privatizar o ensino público, para a gente não ter um ensino de qualidade. E esse é o tipo de coisa que esse sistema, que é o capitalismo, é tão perverso, que faz isso com a gente. Não dá liberdade de escolha para a gente,
não dá condições para a gente ter uma educação melhor, que com certeza seria se a gente pudesse usar a tecnologia sem medo de privatização, sem medo de precarização do ensino, e priva a gente da gente poder ter uma educação de fato de qualidade dentro do capitalismo. Então, a saída que a gente tem que ter aqui, para além da gente se organizar também dentro das universidades, para pensar uma universidade democrática, é a gente também se organizar para todas as esferas da nossa vida. E a luta dos estudantes, e é isso, né? Essa luta aí por uma outra universidade, ela não está descolada de outras lutas, como eu já falei. Por isso que também a gente do Rebeldia, né, faz um chamado que todos os jovens que querem se organizar, eles venham para a gente e também estejam junto com as lutas dos trabalhadores. Porque o sistema, ele não ataca só a universidade, ele não ataca só a escola, ele está atacando a gente de todos os lados. E é junto com os trabalhadores que a gente vai conseguir derrotar esse sistema e a gente vai conseguir transicionar para uma sociedade melhor, uma sociedade socialista, em que a gente possa realmente tomar as nossas decisões e que a gente realmente possa viver numa sociedade que seja democrática de verdade, numa sociedade que seja livre de verdade. Então é isso, falei 24 minutos, e passo a palavra agora para o Fontoura. Obrigado, Pedro. Camarada Fontoura agora pode dar sua contribuição, fique à vontade. Eu te aviso com 10 e 5 minutos. Boa noite, camaradas. Boa noite para a galera que nos acompanha. Eu quero começar agradecendo o convite do nosso organismo em Maringá para poder bater um pouco essa bola e ajudar de forma humilde a refletir os tempos que nós estamos vivendo. O convite do Jean é um convite que, para mim, é irrecusável, não só pela estima pelo camarada, mas também pela confluência de compromissos em defesa da educação de qualidade nesse país. Como é que eu venho para essa prosa, né? Eu venho de 3 formas. Primeiro, eu venho como um professor que vive o impacto do que nós estamos chamando de ensino remoto. No segundo momento, né, eu venho como alguém que pensa a nossa sociedade pela perspectiva socialista e que milita junto a uma organização internacional que é a LIT, Quarta Internacional, que no Brasil se apresenta como PSTU e que tem uma estratégia revolucionária. E no terceiro momento, eu tento fazer alguns apontamentos a partir, né, da base onde eu estou, que é a base do ANDES, que é o Sindicato Nacional dos Professores, que aqui no meu local de vivência, de trabalho, de luta, não é, se manifesta pela seção sindical, né, da UFMS, que é a do FEMES. Já começo pedindo desculpa pelas limitações para poder tentar compreender esse fenômeno, que não é um fenômeno fácil. Mas vamos lá dar uma olhada na vida do professor Fontoura, né? Como é que está a vida do professor Fontoura? O professor Fontoura mora em uma república, ele divide essa república com uma professora que trabalha na educação básica e no ensino superior privado, e com uma outra professora que no momento está se pós-graduando, é bolsista. Então, é nesse cenário, né, em que eu sou um professor em trabalho remoto, né? A minha instituição é uma daquelas 7 instituições em que a luta contra o ensino remoto foi rapidamente, né, derrotada. Nós tentamos judicializar a suspensão do calendário acadêmico e não logramos êxito. Então, a instituição que eu trabalho é uma dessas que desde o período do início da pandemia, não é, e do isolamento social, manteve alguma forma de atividade que hoje nós estamos chamando de ensino remoto, né? No caso da minha instituição, nós chamamos isso, no primeiro momento, né, a partir dos órgãos centrais da universidade, como estudo dirigido, e dentro desse cenário, o meu trabalho acontece dentro da república onde eu moro,
não é? E para poder trabalhar nessas condições, né, eu mobilizo os meus próprios recursos para poder atender às necessidades laborais do meu vínculo empregatício com a universidade. A parte mais complicada disso tudo, não é? Eu faço atividades laborais para as quais eu não fui contratado. Eu não prestei concurso público para ser técnico, eu prestei concurso público para ser docente. Entretanto, como a instituição do estudo dirigido, não é? Chamado agora de ensino remoto emergencial, na instituição em que eu trabalho, eu tenho uma dimensão de trabalho que é técnica, para a qual eu não recebo. Então, o professor faz mais atividades no ensino remoto emergencial do que eu faria se nós não estivéssemos, não é, vivendo essa condição. E quando eu digo isso, eu estou falando de uma série de questões que podem parecer corriqueiras para nós que estamos inclusos, né, nesse chamado mundo em que a internet é uma realidade. Mas isso me faz enfrentar desafios na relação com estudantes que não fazem parte desse mundo. Então, nós estamos vivendo algumas demandas muito angustiantes como professor aqui no meu local, na minha realidade. Uma dessas condições angustiantes foi me deparar com estudantes que esperavam o companheiro, o marido ou o filho chegar do trabalho para que elas pudessem ter acesso ao celular deste companheiro, deste filho, para poder acompanhar as atividades do estudo dirigido. Isso me fez muito mal, porque nós podemos ter consciência a partir dos dados que a gente coleta nas plataformas públicas, como o INEP, e nós sabemos que o perfil do estudante, notadamente da licenciatura, não é advindo das camadas médias da classe trabalhadora, mas sim das camadas mais populares. Mas lidar com isso objetivamente é uma situação extremamente desconfortante, porque é isso que a realidade faz conosco, não é? Ela nos esbofeteia diretamente. Eu tenho relatos do primeiro semestre desse ano letivo, que nós encerramos recentemente. Nós já estamos no segundo semestre letivo aqui na minha instituição, em que uma estudante que tem, né, residência na zona rural me contava das estratégias para conseguir sinal na propriedade onde ela mora. E aí a gente tem uma outra dimensão da crueldade desse processo, não é? Que é a geração dessa situação de não ter condições para viver uma realidade pela qual nós não optamos. Esses estudantes não prestaram um vestibular para um curso em EAD. Esses estudantes não prestaram vestibular para um curso híbrido que combine a metodologia presencial com as metodologias assíncronas e síncronas da educação à distância. E isso me gerou uma série de condições muito ruins de serem vividas e de mal-estar mesmo, né? Para quem discute as questões da educação, né, a gente pode até fazer aí alguma relação com o mal-estar docente, que é uma discussão já concretizada na pesquisa em educação na realidade brasileira, que é um fenômeno que nos provoca, não é, a síndrome da desistência. Mas como desistir do seu trabalho, não é? Eu assinei um termo junto à minha instituição, aceitando as condições do ensino e do trabalho remoto. Mas eu não posso deixar de registrar aqui que o mal-estar não parou por aí, mesmo tendo consciência da minha decisão de atuar nesse cenário, porque não tinha também como tomar outra decisão, não é? Não houve suspensão do calendário na minha instituição. O calendário acadêmico seguiu correntemente, de forma, né, paralela à legislação atual, até a definição que fez com que ensino remoto, não é, viesse a equivaler à educação ou ensino presencial, porque na prática é isso que a gente está vivendo, né? A terceira situação que afeta o homem, o professor, não é a situação das reprovações. Eu tive reprovações de estudantes no primeiro semestre desse ano letivo e de estudantes que, em condições de ensino presencial, duvido que teriam sido reprovados, mas que acabou acontecendo a situação por conta das condições aviltantes em que eles estão vivendo o ensino remoto. E aí a gente precisa parar para falar um pouquinho, né,
do que a gente acha que é a recepção da nossa mensagem. A recepção da nossa mensagem numa sala de aula com as pessoas no mesmo espaço é uma. A recepção da nossa mensagem por meio dos aparatos tecnológicos, as ditas tecnologias digitais ou tecnologia de informação e comunicação, é diferente, não é a mesma, né? Eu não pesquiso esse fenômeno, mas vivo essa situação, né? Então, estudantes com quem eu já trabalhei em outras disciplinas e que foram reprovados, aposto que não seriam reprovados numa condição de ensino presencial regular. Para fechar esse primeiro bloco, que é o homem nessa condição, né, como é que eu estou? Eu estou adoecido, eu no momento tenho, não é, a chamada síndrome da vista turva, não é, que na verdade a exposição extrema e por horas a fio à tela do computador, que não é saudável, que não é natural, né? Para estar aqui com vocês hoje, por exemplo, eu trabalhei durante o dia fazendo um seminário de dúvidas a partir de questões que os estudantes me colocaram no ambiente onde está uma das minhas disciplinas, e eu tive que parar às 15 horas para poder descansar e estar à disposição de vocês nessa atividade. Mas eu não posso mentir, eu já estou vendo a tela de forma turva. Então, existem também consequências para a saúde do homem professor em trabalho remoto, em ensino remoto. Para encerrar essa primeira inserção, a gente precisa colocar aqui a questão, não é, também, de uma forma ou de outra, da predisposição a tentar construir uma alternativa diferenciada para o enfrentamento da situação que estamos vivendo, né? Então, eu optei por manter as minhas disciplinas em uma rede social, porque foi o espaço onde eu me senti menos atacado do ponto de vista da autonomia sobre as proposições que eu estou fazendo com o trabalho com esses estudantes, não é? Eu optei por não usar o ambiente virtual de aprendizagem oficial da instituição, porque eu não tenho controle de quem acessa esse material. Eu optei por não usar nenhuma das tecnologias chamadas síncronas, que vão do Skype ao Google Meet, por conta da condição dos estudantes de não terem internet em condições para ficarem linkados por mais de uma hora. Mas, disso tudo, qual é o balanço, não é? Eu não me sinto fazendo um bom trabalho. Nem na dimensão do ensino, nem na dimensão da pesquisa, nem na dimensão da extensão, que eu nem vou abordar aqui, vou me ater à questão do ensino. O segundo bloco de intervenção sobre essa temática, né, é a nossa estratégia. A nossa estratégia é revolucionária. E o que é que o ensino remoto representa, né? Na minha leitura, o ensino remoto pode representar, né, um estratagema para que a gente se afaste das questões que estão ocorrendo na nossa sociedade. E aí, como é que eu penso isso? Não é? Se nós estivéssemos com os calendários suspensos, não é? A nossa energia não estaria sendo exaurida ao extremo, e eu estou falando de dois segmentos importantes, né? O segmento dos trabalhadores em educação e os estudantes, e nos trabalhadores estão os professores e os técnicos. E à medida em que a gente tem um acúmulo de atividades, a gente tende a se focar essencialmente na execução desse trabalho, que é uma precarização, não é? Tanto para nós, trabalhadores, quanto para os estudantes, e não conseguimos olhar para o nosso entorno. Ao não conseguir olhar para o nosso entorno, nós estamos, de forma invariável, numa condição de alienação. Então, o ensino remoto, ele é promotor de uma condição de alienação de duas categorias importantes da sociedade brasileira, que são trabalhadores em educação e estudantes. E eu tenho participado de alguns debates, um deles foi feito recentemente a convite da Ação Formativa Nacional, que representa associações de supervisores, inspetores e orientadores educacionais, e que foi mediado pela Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, que foi um debate onde eu me posicionei em relação a como enfrentar o ensino remoto, não é? A nossa perspectiva é de suspensão dos calendários escolares e de suspensão do ano letivo.
O ano letivo de 2020 deve ser suspenso, porque nós estamos sofrendo condições de trabalho, não só extremamente precarizadas, mas também estamos passando por um processo que intensifica a nossa alienação diante do fenômeno que a gente vive na nossa sociedade, que é a exploração do trabalhador, da classe trabalhadora pela burguesia. Nesse segundo bloco de intervenção, a gente precisa, então, resgatar que a gente tem que, no enfrentamento do ensino remoto, pautar a nossa luta, não é? E qual é a nossa luta? A nossa luta é por uma sociedade sem exploração, não é? E aí, como é que a gente pratica um ensino remoto que, segundo as análises que estão começando a pipocar, não é? E eu vou falar disso no terceiro momento, apontam para um prejuízo para os filhos da classe trabalhadora no acesso ao conhecimento, porque qual o recurso que eles têm disponível num país onde 58% dos lares não tem computador? A criança que, de uma forma ou de outra, está tendo acesso ao computador tem uma condição diferente da criança que está tendo acesso apenas pelo celular da mãe quando essa volta do trabalho. E aí nós temos toda sorte de tragédias acontecendo, não é? Nós temos pressões para o retorno, e aí a realidade de Manaus, com a tentativa de retorno do ensino médio, é um exemplo para a gente pensar, não é? À medida em que acontece o retorno, acontece um número grande de contágio de Covid-19 por parte dos professores. Nós temos professores se deslocando para zonas rurais, para zonas alagadas, entregando atividades impressas para estudantes que não têm acesso nenhuma à internet e em alguns locais não têm acesso à transmissão de rádio. Mas do que a gente está falando, não é? A gente está falando dessa precarização desse trabalho. Esse professor, nesse momento, ele também é carteiro. E aí, só para lembrar, né, os camaradas carteiros levam a cabo uma greve forte de enfrentamento na realidade brasileira, né, defendendo a Companhia de Comunicação e Telégrafo Brasileira para que não seja privatizada. Mas tem mais coisa nesse cenário, não é? E o que passa pela minha cabeça quando eu penso a nossa estratégia, né, que é a revolução? Nós temos que entender que tem professores perdendo a vida. E para isso a gente precisa, né, pautar alguns casos, né? O caso do professor do norte do Brasil, que foi entregar as atividades e o barco sofreu um acidente, não é? E aquela família perdeu aquela pessoa. Perdeu a fonte de renda, perdeu o trabalhador e perdeu a pessoa, não é? Não tem como indenizar essa família, não tem como ressarcir essa família desse prejuízo. E a consequência, não é, do acidente não é uma fatalidade. Se nós tivéssemos com a suspensão do calendário, esse acidente não teria acontecido. E aí eu quero pegar um exemplo, não é, que eu até dividi com o Jean recentemente esse exemplo, que é da zona rural, da educação do campo, não é, do Nordeste, constituindo um comitê de enfrentamento às políticas tanto do ensino remoto quanto de pressão para o retorno ao ensino presencial sem vacina. E aí aparece uma das máximas da nossa central, que é a CSP com lutas, não é? Sem vacina não tem retorno. Não tem retorno ao ensino presencial sem vacina, né? Porque anos letivos nós recuperamos, mas as vidas não se recuperam. Então, nesse cenário, né, da nossa estratégia, a gente tem que entender ensino remoto como um estratagema, não é, estabelecido de forma autoritária pela burguesia, para que a gente perca de vista o que é importante nessa realidade, não é? E aí, para passar para o terceiro ponto, uma coisa que eu gosto de falar, não é? Nós sabemos lidar com as tecnologias de informação e comunicação. Um pouco mais de dificuldade aqui, um pouco mais de dificuldade ali. Então, a discussão da formação dos professores para lidarem com esse aparato tecnológico é uma discussão secundária para nós na perspectiva, não é, do que nós podemos fazer com este ou aquele recurso. A questão não passa por fazer ou não fazer com qualidade, porque a gente precisa dizer que não há qualidade no ensino remoto emergencial. Por mais que eu me esforce, eu não tenho como afirmar que há qualidade no ensino remoto emergencial, considerando as possibilidades do que é o ensino presencial regular.
né? O terceiro bloco de intervenção, não é o sindical, e aí eu preciso fazer o jabá, né, de um dos grupos do Andes, que é o grupo que discute as políticas. O Andes lançou agora, no comecinho do mês, o volume 4 do projeto do Capital para a Educação. Isso está online na página do Andes, andes.org.br. Se o pessoal da técnica conseguir colocar aí, né, nas letrinhas, a página do Andes vai ajudar, tá? www.andes.org.br. Esse grupo de trabalho, que é o grupo que discute as políticas educacionais, lançou no começo desse mês um quarto volume dessa série. São cartilhas, e eu vou fazer aqui o jabá com o título certinho desse documento, porque eu acho que é um documento referência para fazer o debate, não é? O ensino remoto e o desmonte do trabalho docente. Esse material traz uma trajetória já acumulada de reflexões do Andes sobre a EAD, não é? E ele se posiciona em relação ao ensino remoto emergencial como um eufemismo para uma versão ainda pior da educação à distância, com a qual nós temos uma série de diferenças, né? Por considerar o que é o processo de ensino e aprendizagem e a sua natureza política e didática. Há, então, um histórico importante nesse documento sobre o avanço da EAD e, é claro, não é? Quem é que está lucrando com o ensino remoto emergencial, né? Esse conglomerado que vende tecnologia educacional na perspectiva de instrumentalizar professores e professoras para fazer um tipo de ensino para o qual eles não foram contratados para fazer. Então, coisas que a gente precisa pautar a partir desse documento. Nós precisamos pensar no enfrentamento necessário a essa modalidade de precarização do trabalho docente e de, né, subtração de acesso ao conhecimento das camadas populares da classe trabalhadora. Mas mais do que isso, como é que nós fazemos isso, né? O documento aponta os horizontes de luta. Um deles nós já estamos executando, não é? Aqui no meu estado, nós já estamos tendo publicados hoje na página da Dufemes um primeiro balanço. Eu não consegui lê-lo, mas fiquei sabendo a partir do contato da professora Mariana, não é? Que é daqui do campus de Três Lagoas também, e que fez a propaganda de que já temos lá um balanço sobre como é que está o ensino remoto na UFMS. Eu pretendo ler esse balanço, mas essa é uma das demandas colocadas para a articulação do enfrentamento, da luta contra o ensino remoto, encabeçada aí pelo Andes no momento. A gente precisa de balanços para poder entender a realidade que nós estamos e para poder avaliar como é que continuamos resistindo e enfrentando. O Andes tem pela frente mais um CONAD, agora no final desse mês, que é o espaço de discussão, deliberação e de atualização das políticas de luta. E eu entendo, mesmo não sendo superestrutura no Andes, né? Eu sou base, que nós temos condições de sair desse evento com um apontamento de radicalização da luta. Esse documento já aponta para a necessidade da construção de uma greve sanitária em defesa da educação. E aí eu começo a tentar amarrar algumas ideias que eu acho que ficam aí para serem desenvolvidas no debate, não é? Então nós temos a dimensão individual de como estamos vivendo o ensino remoto emergencial por sermos trabalhadores de educação, por sermos estudantes. Nós temos, não é, a dimensão do enfrentamento do ensino remoto sem perder no horizonte qual é a nossa estratégia, que é a revolução. E nós temos que, sindicalmente, engrossar aí, não é, o movimento de construção dessa greve sanitária, não é? E em que sentido que isso é importante? Então vamos parar para pensar, não é? Nós somos um dos polos do epicentro do Covid-19 no mundo, segundo os balanços disponíveis na mídia burguesa, ok?
O que a gente tem que entender? Se a quarentena feita pela área da educação no Brasil não fosse uma realidade, e de todos os segmentos laborais, é na área da educação aonde a quarentena mais foi respeitada, qual seria o cenário do número de casos e do número de óbitos? Esse exercício também tem que ser feito nesse debate. Então, me junto aí a CSP com Lutas, não é? Que faz o apontamento de que a gente tem que construir uma quarentena geral verdadeira, efetivamente salvaguardando vidas, principalmente, não é, as vidas daqueles que estão em condições mais precarizadas e que estão mais expostos a perderem a vida durante a pandemia. Eu acredito que para esse bate-bola sejam essas as minhas contribuições. Daria para abordar mais uma série de outros assuntos, mas eu acho que a gente começa a perder o foco. Eu quero, inclusive, encerrar esse momento agradecendo ao Pedro pelo relato que fez. Nós temos que ouvir mais os estudantes. E eu fiquei feliz da vida, Pedro, por ter gente do Rebeldia disposto a fazer essa prosa, fazer esse debate. E o sentido é esse: a gente precisa fazer balanço de como estamos vivendo essa realidade de precarização da formação de uma geração enorme de brasileiros via ensino remoto emergencial. É isso, camaradas. Bacana, Fontoura. Fontoura, muito obrigado, né? Fala extremamente importante, trazendo esse debate, né, com a colaboração também do Pedro, né, que traz a leitura da juventude revolucionária, né, a perspectiva do aluno, a perspectiva dos professores, também uma perspectiva revolucionária. Então, acho que isso é extremamente rico, né, o debate. Temos pessoas participando aqui de vários lugares do Brasil. Então, acho que seria muito bacana, assim, agradecer a presença e a participação nesse debate do pessoal que deixa os comentários aí, né, no Facebook. Lembrando que você pode fazer a tua pergunta. Já a gente vai abrir, a gente vai fazer bloquinho de 3. As perguntas são escritas, digitadas aí no site, no canal do Facebook do PSTU Maringá, e agradecer o pessoal. Ó, tem gente de vários lugares, dá para falar que é uma atividade nacional isso aqui já, né? Tem o pessoal, abraço então o pessoal de João Pessoa, o pessoal de Paranavaí, Curitiba, São José do Rio Preto, Vila Velha, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Natal em Rio Grande do Norte, enfim, tem várias pessoas de vários lugares, né? Isso mostra que é um tema que toca, né, certamente a classe trabalhadora, todo mundo que está envolvido com essa precarização, né? O Fontoura acabou de falar de forma muito, muito clara, né? Ou seja, é um eufemismo esse negócio de ensino remoto emergencial para o sucateamento, né? Como o Pedro falou, antes da privatização, né? O que precede, o prelúdio, né, antediluviano das privatizações é a precarização, né? Então precariza ao extremo, né? E nesse precarizar são vidas que estão em jogo, né? Vidas importam demais e é o que mais importa, né? Então é isso, pessoal. Fico bastante feliz. A gente vai abrir agora, né, para blocos de 3 perguntas. O pessoal pode digitar aí nos comentários do Facebook, né, e a gente vai estar fazendo a leitura aqui. Perguntas para o Pedro e perguntas para o Fontoura. Mais uma vez, obrigado, Pedro. Obrigado, Fontoura, né, porque a gente coloca aqui nesta atividade do PSTU de Maringá, uma perspectiva classista, né? Sem esse romancear, sem esses eufemismos que tentam esconder a realidade, né? Porque, de fato, não é possível, né, cobertar a realidade, porque quem sofre com todo esse processo de precarização, uma privatização, é a classe trabalhadora, somos nós, né? Então é isso, a gente abre agora, então, para as perguntas, a gente vai aqui até às 9h20 com as perguntas, fazendo um debate, que esse é um momento muito importante, né? E é isso. Aproveitando, pedindo para vocês, né, compartilharem essa live, né? Coloca aí, marca aí o seu contato no Facebook, aí nos comentários, né? Siga o PSTU Nacional e PSTU de Maringá nas redes sociais. Logo, logo vai aparecer aí para vocês na tela, né, as nossas redes sociais, telefone para contato, né? Então, acho que isso é muito bacana. Beleza? A gente abre, então, as perguntas. Eu estou acompanhando aqui.
tem bastante comentário. A princípio aqui eu não estou vendo nenhuma pergunta. Bom, pessoal, enquanto a gente vai ver aqui, vai ter perguntas para nós, eu tenho uma perguntinha rápida, assim, né, para poder, principalmente, assim, para o Fontoura e para o Pedro, né? Uma coisa que eu acho bastante interessante que vocês tocaram, mais eu acho que o Fontoura, mas o Pedro apontou nesse sentido, na minha leitura, em relação à organização, né? Ou seja, os conselhos, né? Uma experiência que a gente tinha até comentado, né, Fontoura? Né, esses conselhos dos trabalhadores, né? Esse conselho como forma de deliberar. Eu penso assim, quem sabe o que é melhor para aquela escola, para aquela comunidade escolar, né? Quem sabe o que é melhor para os alunos, quem sabe o que é melhor para o trabalho docente, são os próprios alunos, são os próprios docentes. Se vocês pudessem comentar alguma coisa a respeito desses conselhos, como seria mais ou menos isso? Vou lá dar o pitaco inicial. Olha só, na realidade em que eu estou, nós temos um comitê de emergência que, na prática, é o condutor das políticas para o ensino, pesquisa e extensão no período, não é, pandêmico. Todo o aparato formal da universidade, colegiados, conselhos, funcionam, entretanto, sobre a batuta desse comitê emergencial. Isso não é o ideal para a discussão da realidade em uma universidade como a que eu trabalho, que é multicamp, e que tem, de uma forma ou de outra, particularidades, não é? E também no enfrentamento de como a pandemia se apresenta, porque tem diferenças regionais dentro de um mesmo estado. Então, o que é que a gente tem pensado, né? Qual é a nossa perspectiva de gestão efetivamente democrática? Conselhos populares sobre o controle dos trabalhadores, não é? Dos envolvidos diretamente. Quem sabe essa possa ser uma tentativa de apontamento de solução para as questões que estão nessa gestão do cotidiano. Porque a gente não pode negar que existe um cotidiano em que a educação está se dando, não é? Lutar contra o ensino remoto emergencial pode ser, de uma forma ou de outra, por meio dos conselhos populares. Se não conselhos, comitês, mas que deem um caráter efetivamente participativo e que nós possamos discutir as diferentes formas como estamos vivendo isso. Hoje, por exemplo, não é? Ter um professor e um estudante que falam sobre o que é o ensino remoto emergencial, mesmo que em instituições distintas, nos faz compreender melhor o fenômeno. Então, até nessa perspectiva, os conselhos populares podem ser uma alternativa. Mas quero fazer propaganda, né, dessa discussão dentro do nosso organismo. Hoje nós tivemos a publicação de uma matéria em que o Hertz, né, candidato lá no Maranhão, faz uma apresentação dos conselhos. Eu não vou lembrar o nome agora do jornal, mas isso é uma coisa fácil de recuperar, que pode ser colocada aí nos anexos, no chat da conversa, onde há uma explicitação de como é que os conselhos podem ser estruturados. Na minha realidade, entendo que esses conselhos devam ser estruturados por unidade acadêmica. Nós temos que ter a participação de professores, de técnicos, de estudantes e de representantes da comunidade para discutir como é que vai ser a gestão daquilo que não é previsível. Não é? Nós temos aí um passivo de protocolos para o enfrentamento de pandemias, não é? O que a pandemia do começo do século passado, não é, com a gripe espanhola, deixou de balanço, não é? O que nós vamos deixar de balanço? Porque não tem uma ilusão de que a gente não vai viver outra pandemia. E nem acho que vai demorar um século, acho que vai demorar muito menos, não é? Porque o capital faz o quê? Sorve os recursos naturais, acaba com os biomas e os ecossistemas, e a gente vai estar cada vez mais exposto à possibilidade da insurgência, não é, de um vírus como esse, não é? E aí a gente tem que parar para fazer um apontamento, né?
Os comitês poderiam estar discutindo a necessidade de que a universidade focasse toda a sua energia no processo de pesquisa do próprio momento em que vivemos, não é? Mas a gente está atropelado para manter a tríade em condições precarizadas. Bem, não sei se está dando para me ouvir. Eu acredito que a gente... Bem, foi isso que eu falei, né? O que a gente tem que pensar quando a gente fala dos conselhos, e esse exemplo de que o ERE seria diferente na UFR hoje, comparado com que a estrutura atual que a gente tem de decisão dentro da reitoria, versus se a gente tivesse uma estrutura que de fato fosse democrática, é justamente isso. A gente só está tendo hoje um modelo de privatização da universidade, um modelo de ensino remoto dessa forma, porque os estudantes não tiveram a opção de escolher de fato. E esse tipo de estrutura é uma estrutura fundamental para a gente poder ter uma universidade, uma escola, um trabalho, uma cidade que seja democrática e que a gente tenha o poder de tomar as decisões que vão impactar na gente. Agora a gente está tendo aí, saindo um pouco da ideia da universidade, da escola, agora a gente está tendo eleições municipais, né? Ou vai ter. E muita gente tá vindo com propostas, está vindo com coisas, propostas bonitas, propostas interessantes, que uma vez que a pessoa é eleita, depois não acontece na realidade. Propostas que são feitas completamente unilateral. Não é alguma coisa que é pensada para o que é necessário de fato para a gente. Do mesmo jeito que dentro do capitalismo a gente tem uma produção que é extremamente descontrolada, porque ela é focada no lucro de alguns poucos e não no que a gente realmente precisa para sobreviver, a gente tem modelos de cidade, modelos de estado, modelos de países que são feitos para continuar esse lucro, não são feitos pensados no que a gente realmente precisa, na cidade que a gente realmente quer. São modelos que são pensados para preservar esses lucros desses poucos. Então, a gente tem que pensar que essas ideias de que as comunidades elas se autogovernem, elas tomem as próprias decisões, é o modelo que é de fato quando a gente pensa em democracia. É aquilo que a gente realmente precisa para sobreviver. Na universidade não pode ser diferente, na escola não pode ser diferente, no trabalho não pode ser diferente, no bairro não pode ser diferente. Então, e é exatamente isso que a gente tem que pensar, né? Fazendo já a propaganda, as candidaturas do PSTU, as candidaturas do Rebeldia, elas se colocam, não ficam fazendo propostinhas vazias, né? Não ficam dizendo que a gente vai ter uma cidade bonitinha, não fica dizendo que vai ter mais parque, vai ter mais árvore, vai ter, sei lá, transporte público melhor, esse tipo de coisa. É óbvio que todas essas coisas a gente quer, mas a gente só vai conseguir essas coisas a partir de um modelo em que a gente discuta e a gente tome aquelas coisas pelas nossas próprias mãos. A gente faça essas decisões em conjunto e a gente analise o que a gente precisa para melhor. Por isso que a gente, inclusive, defende aí que tenham conselhos populares nas cidades, tenham conselhos populares nos bairros que administrem de fato a cidade e não seja por essa estrutura de poder que, como eu falei na minha fala no começo, é uma estrutura de poder completamente aliada com a burguesia, né? É uma estrutura de poder que, seja na universidade, seja na escola, seja no governo municipal, estadual, é uma estrutura de poder que pega os ataques e só replica na gente. Não é alguma coisa que a gente, de fato, consegue se inserir, não é uma coisa, de fato, que a gente consegue estar participando do processo decisório. Então, acho que é isso.
Opa. 3 blocos de perguntas dos participantes, né, direcionada aos nossos debatedores aqui. Então, o Timóteo pergunta para o Fontoura, como está o debate na CSP com lutas referente à suspensão do ano letivo, ou esta proposta está descartada? Então, uma pergunta para o Fontoura, do Timóteo. O Wagner Scaia pergunta o seguinte, e aí essa pergunta acho que cabe para o Pedro e para o Fontoura, né? Pelo que vejo, a maioria dos estudantes são contra o ensino remoto, mas como ganhar os professores para essa luta também? Pois vejo uma grande pressão em cima deles, pelo medo de perder salários, benefícios, etc. E diretamente para o Pedro, essa pergunta aqui, ó, Natália Siqueira. Pedro, como alunos, quais formas temos de luta e resistência? Pedro acabou de falar um pouquinho, né, mas se quiser desenvolver um pouco mais, Pedro, fique à vontade. Beleza? E aí tem esses 3 bloquinhos. Então vamos começar pelo Fontoura? Pergunta do Timóteo. É Timóteo? Timóteo. Oi, Timóteo, tudo bom? Beleza? Timóteo, eu não sou do setor de educação da CSP com lutas, então eu não tenho como responder pela CSP, ok? Eu tenho uma inserção que é local, via Andes, e o Andes está na base da CSP com lutas. A discussão sobre a suspensão do ano letivo, ela não é uma discussão que foi fechada e a gente não tem uma consígnia explícita, mas é o debate que acaba sendo feito e que me chegou, não é? Em que consistiria a suspensão do ano letivo, não é? Parar de fazer o que a gente está fazendo com o ensino remoto emergencial, nessa perspectiva de adoecimento, tanto do professor, dos técnicos, quanto dos estudantes. O relato do Pedro, eu acho que aponta nessa direção, né? Se eu registrei certinho aqui, Pedro fez, num período onde ele faria 3, 4 trabalhos, 15 trabalhos para dar conta de uma disciplina. Mas eu quero fazer propaganda da página da nossa central, né? A nossa central é a cspconlutas.org.br. Você vai encontrar informações mais detalhadas lá no setorial de educação, tá? Uma coisa que eu gosto de destacar, né, sempre que eu faço as minhas discussões, a gente tem que tentar pensar a realidade a partir de perspectivas possíveis de reflexão crítica. Aonde está sendo feita a crítica ao ensino remoto emergencial? Nessa atividade que a gente está organizando hoje. E aí eu estou falando de nós que estamos aqui envolvidos. Existem outros setores que estão discutindo o ensino remoto emergencial? Sim, os sindicatos de professores estão fazendo essa discussão, não é? Pedro também está aí como um bom exemplo de que os estudantes estão organizados refletindo sobre isso, que é o caso do Rebeldia. Mas vou fazer propaganda de que você busca essa informação na página da CSP, tá? Porque eu não sou do setorial de educação. Beleza. Pedro, quer responder? Bom, bem, primeiro a pergunta do Wagner, eu acho que ele está correto, né? Inclusive, quando a gente começou a discutir, eu faço parte do Conselho do Setor de Humanos, e quando a gente começou a discutir, tinha todo um debate que uma professora falou que ela estava preocupada porque se eles não mostrassem algum trabalho, tinha o risco do governo federal, com o Bolsonaro aí sendo maluco do jeito que ele tinha todo um debate sobre o governo federal acabar decidindo parar de pagar os professores universitários, servidores, porque eles não estavam trabalhando, entre aspas, não dando as aulas. Então, essa com certeza foi uma coisa que os professores levaram em consideração quando estavam pensando se aprovava ou não o ensino remoto emergencial. Eu acho que muitos caminharam nessa direção com medo mesmo, com medo de perder o emprego, com medo da incerteza que o próprio Bolsonaro dá aí para os professores, para o Bolsonaro não, né? Com medo que a própria incerteza que a categoria já tem, né? É uma categoria que também é muito atacada, seja com o governo Bolsonaro, seja com os governos que vieram aí, vierem e já tiveram.
Então, isso foi uma coisa que muitos deles sentiram. E agora, com já ter passado essa experiência do ensino remoto, muitos deles eu acho que estão repensando isso. Vários dos professores que eu tive contato relataram isso que o Fontoura relatou aqui, que existe um cansaço. Se a gente está fazendo milhões de atividades, eles também estão. As próprias atividades administrativas que os professores e técnicos têm dentro da universidade, que também é pouco se falado, mas que durante a quarentena aumentou esse trabalho, né? Então não é alguma coisa que está descolada, né? E isso, inclusive, eu acho que o debate que a gente tem que fazer junto com os professores é que, cara, a reitoria tá atacando os alunos com isso, mas também tá atacando os professores, e também vai atacar. Os alunos podem ser os primeiros porque tem menos representação no conselho universitário, porque é mais fácil atacar, digamos assim, mas os professores também estão na roda da vez, sabe? Os professores, os servidores, os terceirizados, ninguém tá salvo quando a questão é corte de verba e precarização da universidade e privatização. Vide aí o exemplo que eu falei no começo, na minha primeira fala, que foi da Universidade Privada em São Paulo, que demitiu metade do corpo docente, porque daí, como eles já estavam no regime de EAD, conseguiram juntar um monte de turma. Inclusive, aqui no Paraná tem um caso muito emblemático da Universidade Positivo, que foi comprada aí por um grande grupo educacional, que agora também está fechando um monte de curso que não está dando dinheiro, está demitindo um monte de professor que tem doutorado, pós-doutorado e contratando mestrando, contratando gente que acabou de sair da graduação e que não tem tanta experiência em sala de aula para estar dando aula. Então tem uma série de ataques que tá caindo nas costas dos alunos, mas também está caindo nas costas de todo o resto da comunidade universitária. Sobre a pergunta não, eu acabei não anotando o nome, mas era sobre mobilizar os estudantes, né? Na UFR a gente está com um problema sério, que é justamente a questão da eleição da reitoria e da intervenção, né? Por parte do Bolsonaro. Então, acabou que são duas coisas que são muito sérias e são duas coisas que as duas deveriam estar sendo feita uma luta em conjunto, mas acaba que a gente está priorizando mais a luta contra a intervenção do que a luta contra o ensino remoto propriamente dito. Mas antes, né, antes da gente ter todo o processo de eleição e quando estava fazendo as votações aí do ensino remoto, os estudantes se mobilizavam, os estudantes, mesmo remotamente, né? Os estudantes se mobilizavam, os centros acadêmicos acabavam estavam se mobilizando, estavam publicando notas contra, essa própria pesquisa que eu citei do Centro Acadêmico de Letras é o tipo de coisa que mostra que os estudantes não estão satisfeitos com o ensino remoto emergencial, que estão pegando elementos aí para se formar e para daí ter qualidade na crítica que vão fazer. E agora a mobilização tem que ser contra um novo tipo de ensino remoto emergencial, contra uma nova tentativa de retomar o calendário acadêmico que já se fala dentro da universidade hoje, que, como eu disse, o período especial termina nessa semana, né? E daí agora eles vão se reunir para ver qual é o próximo passo. E também a luta agora tem que ser principalmente contra a intervenção. Porque se tá ruim com o reitor que a gente tem agora, pode ter certeza que vai estar muito ruim com o próximo reitor que vai vir aí, que é capaz do Bolsonaro, e com certeza vai colocar um projeto de privatização, de, se depender, retomar o calendário acadêmico de forma remota, integralmente, e não vai ter medo de fazer isso. Então,
agora é a hora dos estudantes se mobilizarem mesmo, de fazerem assembleias, de se juntarem nos cursos, os centros acadêmicos se mobilizarem, a base mesmo dos estudantes se mobilizar e ir para frente da universidade, e evitar que esse reitor seja empossado. Porque o Bolsonaro ainda não nomeou, né? Mas a perspectiva é que com certeza vai nomear, então, quando nomear, os estudantes vão ter que fazer a mobilização para ele não ser empossado, porque o negócio vai pegar fogo. Bacana, Pedro. Valeu. Bom, pessoal, olha só, tem mais um bloquinho aqui de perguntas, né, para passar para vocês. Mas antes eu queria, assim, de novo, agradecer a participação do pessoal que continua mandando mensagem, várias manifestações, né? São algumas perguntas, as manifestações são várias, vocês podem acompanhar aí, de vários lugares do Brasil. E, assim, muito bacana, porque nós temos aqui a Samara, de Curitiba, que é candidata à prefeitura de Curitiba. Isso é muito legal, porque os candidatos do PSTU não estão pedindo voto, né, simplesmente. A gente é tribuno da classe trabalhadora, né? É uma função e uma tarefa extremamente importante para fazer a crítica e acabar com a festa das eleições burguesas. Então, está aí a participação da Samara. Também temos aqui o Ivan, de Paranavaí, né, que também está disputando o processo eleitoral como tribuno da classe trabalhadora, né, como vereador lá na cidade de Paranavaí. Então, muito bacana, né, os camaradas participando. Eu acho que isso é muito importante. Né? E olha que debate legal, né? Muita gente, né, a gente não está com uma live aqui de 200 mil pessoas, espectadores, mas a gente tem aqui pessoas de diversos lugares do Brasil. Isso é muito legal, gente. Então, vamos lá, vou fazer mais um bloquinho. Esse bloquinho está mais curto, Pedro e Fontoura. São duas perguntinhas só. A Vânia Gisele perguntou o seguinte, essa pergunta para os dois, tá? Fiquem à vontade. A pergunta da Vânia Gisele é a seguinte: como os governos municipais, estaduais e federal se portaram e têm se portado sobre o ERE? Né? Então, essa é a pergunta da Vânia Gisele. E a segunda pergunta vem lá de São José do Rio Preto, do Marcos Rodrigues. Né? Ele diz o seguinte: parabéns aos debatedores, obrigado pelos esclarecimentos, nada agradáveis, mas essenciais a serem feitos. A pergunta do Marcos é direto para o Fontoura. Aí, Fontoura, podemos dizer que não só, mas a pandemia, juntamente com as políticas deste governo genocida, criaram, forneceram o grande e desejado álibi dos defensores da EAD, principalmente do ensino privado, para que esse fosse aplicado sem qualquer critério, haja vista a pandemia, mas principalmente, mesmo que não declaradamente, mas principalmente porque é muito mais lucrativo e, além disso, muito útil na categoria. Essa é a pergunta do Marcos Fontoura. Né? E, a princípio, a gente vai ficando com essas duas questões. A primeira pergunta para o Pedro e para o Fontoura, e essa última para o Fontoura. Se quiser começar, Pedro. Não, o Pedro fechou agora. Se quiser começar, Fontoura, fique à vontade. Vamos lá. O ERE nos governos municipais, estaduais e federal, né? Três Lagoas. Três Lagoas tem rede municipal, tem rede estadual, tem rede federal de educação básica, técnica e tecnológica, e tem universidade federal. Tem instituições de ensino superior privadas e várias escolas privadas de educação básica. Tá todo mundo trabalhando com ensino remoto emergencial, né? Ele é a realidade. Umas referências assustadoras para dividir com vocês. Nós temos colegas que estão sendo chamados para reuniões presenciais na escola. Nós estamos sendo chamados para dar plantão de atendimento. Então, também já há uma tendência, né, de tentativa de retorno ao ensino presencial acontecendo. Notadamente, mas eu não posso mentir para vocês, né? O aparato tecnológico, né, ele aparece com uma tentativa de solução de um problema, mas ele não é a solução para o problema. A questão é de desinvestimento, né? Nós vivemos um projeto para a educação, a fazer de novo para o país, e esse projeto é que a educação, né, paulatinamente, como disse bem o Jean, precarizada, antessala a precarização, e o capital é oportunista, não é? Então, o ensino remoto emergencial é um ensaio de adiantamento da velocidade desse processo, né? É isso que o trabalho do professor e as condições de estudo são tão precarizadas.
apostiladas. É dessa realidade, eu divido com vocês como é que isso está nos 3 níveis, digamos assim, né, da organização. É a realidade o ensino remoto emergencial. Com rede estadual, no caso de Mato Grosso do Sul, via programas com a televisão, não é, que não deram certo, segundo alguns professores, programas que não conseguiram ser assistidos, nem sintonizados na televisão comum, nem na internet, nova do uso, não é, do material impresso, seja PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, ou apostilas, que são apostiladas aqui da realidade onde eu estou, em que esse material foi para casa com orientações, e esse material tem que voltar para casa, mas, em linhas gerais, os professores estão sem memória nos celulares, sem memória nos notebooks para receber as atividades, tendo que lidar com pessoas aprovarem que deram aula, não é? Na universidade, as condições estão menos piores, eu não posso negar, mas são tão precarizantes quanto, né? Nesse cenário, a única forma de tentar fazer algum tipo de enfrentamento é começar a pensar sendo. Eu acho que esse é o primeiro passo. Se eu não compreendo o que eu estou vivendo, como é que eu me articulo para resistir? Eu não me articulo, eu não resisto. É por isso que a gente está tendo tanta intensificação de atividades. Uma colega de educação básica, egressa de um curso aqui de licenciatura, de onde eu trabalho, me disse essa semana, olha, eu nunca tive tanta reunião online acontecendo. Falando de reunião online, eu não faço outra leitura. Para nos ocupar, à medida em que estamos com a burocracia, né, a gente perde tempo de dinâmica da realidade. Mas, para quem perguntou, como é que tá, né? Tá de mal a pior. Eu não consigo adjetivar e avançando. E avançando. O ensino remoto emergencial, ele é apresentado como a nova normalidade, entre aspas, já nesse documento que eu fiz propaganda do Andes, que é o volume 4 lá, que faz análise do projeto do Capital para a Educação. Bem, a realidade aqui no Paraná, né? Federal, primeiro começando pela federal, é isso, né? As universidades têm autonomia universitária. Então, as universidades federais, estaduais, então cada universidade meio que, de alguma forma, decide como é que vai implementar isso. Então, é meio diferente, né? Por exemplo, na Universidade do Fontoura, o calendário acadêmico continuou, o que é a pior de todas as hipóteses, né? No meu, na UFPR, o calendário foi suspenso e a gente fez período especial. Então, é um pouco diferente em cada uma. Da UFPR eu já falei bastante, mas do Bolsonaro em específico, inclusive, tá amando, né? Porque é isso, tá aliado aí com os grandes tubarões da educação que querem privatizar o ensino, e como todo mundo já falou, né? O ERE, o EAD, como é que quer chamar, é o laboratório de ensino aí para a privatização da universidade. Então, o Bolsonaro e a corja toda da educação tá adorando. Sobre como é que tá a situação aqui no Paraná, né? O governo estadual, ele tá dando aulas também remotas, né? Se é que a gente pode chamar de aula. Tá tendo aula pela TV, tá tendo aula pelo Google Meet. Os professores estão tendo que ter metas de acesso, os professores e alunos têm metas de acesso pelo Google Meet, tem provas pelo Google Meet, e eles fizeram um aplicativo chamado Educa Paraná, Paraná Educação, alguma coisa assim, agora eu não lembro o nome, mas que esse aplicativo já entrou aí nas notícias dizendo que ele está roubando os dados dos telefones das pessoas. O governo do Paraná, inclusive, gastou aí muito dinheiro com um software de processamento de dados caríssimo para processar todos os dados das pessoas que ele está roubando e todos os dados de material de ensino que está acontecendo.
E esse aplicativo também tem uma questão que é muito ruim, que é, teoricamente, os alunos têm a aula pela TV, tem aula pelo Google Meet, e o professor tem uma hora que ele tem que entrar nesse aplicativo e responder dúvidas das pessoas. Só que se nenhum aluno entrar, o professor leva falta. E isso está causando várias faltas, nada a ver assim, no histórico dos professores, que os professores estão de fato trabalhando e levando falta. Então a situação é bem profunda mesmo de precarização do ensino e de acabar com qualquer tipo de liberdade de cátedra, acabar com qualquer tipo de ideia que a educação seja de fato para aprender. E ainda por cima, o Paraná saiu aí nas notícias nos últimos meses que quando o Weintraub caiu, o antigo ministro da Educação do governo Bolsonaro caiu, o ministro, o secretário da Educação aqui do Paraná, que é o Feder, estava aí cotado para assumir a pasta, né, no governo Bolsonaro, de tão aliados que o governo estadual daqui é com o governo atual. E justamente esse carinha aí, ele é uma pessoa que ele é representante, ele já foi representante das universidades privadas na Associação Comercial do Paraná, se eu não me engano. Ele tinha várias polêmicas de universidade, de escola, da ideia de voucher, né? Que acaba as escolas públicas, e daí você dá voucher para os alunos mais carentes, para eles entrarem em universidades particulares, escolas particulares sem pagar nada. Mas uma ideia completamente bizarra que ainda provavelmente vai ser aprofundada aí nesse próximo período de governo ratinho aqui no Paraná. E a situação é completamente deplorável, mesmo como eu já falei, assim, aprofundamento total da precarização do ensino. Ok. Jean, lembra a pergunta 2, por favor? Espera só um minutinho, deixa eu voltar aqui. É que eu vou passando aqui e vou tirando, só um minutinho. Enquanto você vai achando, eu vou falar um pouquinho sobre a Voucher School. A Isso. Voucher School nasce na realidade norte-americana. Ela é uma forma de transferência de recurso público para iniciativa privada. Ela não é uma invenção brasileira, ela não é ela é a proposta da direita de transferência de recurso. Coisa que a gente vive bem na realidade brasileira, não é? Desde governos anteriores e no Futurice, né? Não o modelo de Voucher School, mas o modelo de partilha de recursos, né? Localizou aí, Jean? Beleza. É a pergunta do Marcos. Ele pergunta Isso. assim, ó. Ele pergunta assim: podemos dizer, mas não só, que a pandemia, juntamente com as políticas antissanitárias desse governo genocida, favoreceram o grande e desejado álibi dos defensores da EAD, principalmente no ensino privado, principalmente para que fosse aplicado sem qualquer critério, haja vista a pandemia, mas principalmente, mesmo que não declaradamente, porque é muito mais lucrativo e, além disso, muito útil na fragmentação da categoria. Tudo isso você está dizendo, Marcos, mas projeto do capital para a educação, não é? A gente não vai ter a educação à distância no cenário legal brasileiro no final do século passado como um acidente, não. É o início da constituição de um projeto, não é? Culmina com a privatização da educação pública. Há uma associação, então, entre educação à distância e privatização da educação pública. Eu não sou especialista em AD, eu leio o que o sindicato nos disponibiliza, mas eu tenho colegas, né, defensores, inclusive, da chamada qualidade da educação à distância. Esse documento que eu fiz na minha fala, no primeiro bloco, que é o material do Andes, né, ali até um resgate importante sobre a EAD. É interessante conhecer um pouquinho melhor, né? Mas não nos esqueçamos, Pinto, no começo do século passado,
com programas educativos via rádio, não é? O Instituto Universal Brasileiro, que fez formação profissional, não é, de nível técnico, que faz até hoje, por meio dos Correios, mas daquele Brasil, né, de dimensões, né, continentais, que requeria isso para o que nós temos hoje, e aí eu vou falar, eu tenho em Três Lagoas 2 cursos de pedagogia presenciais. O nosso, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e o de uma instituição privada que tem sede aqui, uma instituição isolada. E eu tenho mais 17 ofertas de cursos de pedagogia por EAD numa cidade que tem 120 mil habitantes. É lógico que eu estou falando de um negócio. É lógico que eu estou falando da tentativa de constituição, não é, de uma fábrica. O que tem por trás disso, né? Além do lucro, estão por trás dessas instituições e que abrem capital na bolsa, né? Nós temos a precarização do trabalho docente e, de uma forma ou de outra, de acesso, no caso da universidade, a tríade de ensino, pesquisa e extensão para a formação crítica dos estudantes, não é? Eu não tenho ensino, pesquisa e extensão numa série dessas universidades que ofertam esse curso de pedagogia por EAD aqui na cidade de Três Lagoas. E aí a gente precisava pensar, não é? Que qualidade é essa, não é? A gente não tem como... a gente precisa entender isso como uma estratégia, não é? Privatizante. E aí o ensino remoto, Marcos, ele é a aceleração disso. Porque, como eu disse, o capital é oportunista. Nós temos condições de precarização por meio das tecnologias que estão aí disponíveis para fazer ensino remoto emergencial. Qualidade, sem qualidade, em cada situação eu tenho um caso ou outro. De qualidade eu estou falando de acesso à internet. Um estudante que tem acesso à internet, e não é o caso da maioria. Uma instituição que no ingresso, na matrícula, entrega um tablet para um trabalhador que não tem acesso à internet na casa. Mas eu não tenho como olhar de outra forma, Marcos. Eu acho que a gente está vivendo ação, né? E, como disse bem o Jean, isso é a antessala da privatização. Bacana, Fontoura. Obrigado. Gente, a gente tem mais um bloquinho aqui de uma pergunta solo, né? Olha só, tá muito legal essa live, o pessoal tá participando, né? E aproveitando para fazer uma correção, né? Eu falei da Samara e do Ivan, eles são pré-candidatos, tá, pessoal? A convenção só agiliza o processo da candidatura, né? Mas eles são pré-candidatos e não candidatos ainda. É uma lógica formal, mas a gente não pode bobear com a burguesia, beleza? O mais importante de tudo isso é que eles são tribunos da classe trabalhadora. Isso é mais importante de qualquer outro nome, mas é muito importante, então, ratificando aí, fazendo uma correçãozinha, são pré-candidatos. Gente, Pedro, Fontoura, tá muito legal. Tem mais uma pergunta aqui que eu vou ler, e essa pergunta é a última pergunta, né? E é para os dois. A pergunta foi feita pelo Bruno Bassi, ou Bate, aí me corrija aí, Bruno. A pergunta dele é a seguinte: por que é tão difícil criarmos uma união de todos minimamente humanos? Talvez ele esteja se referindo à esquerda, né? Mas o texto dele é esse. E ele dá uma justificada aqui na pergunta, e continua assim: se a organização dos alunos já era complicado em períodos sem pandemia, como acontece essa mobilização online? Levando em consideração que ninguém aguenta mais reunião por Meet, Zoom e etc. Essa é a pergunta do Bruno Bassi, né? O Bate, e aí me corrija aí, Bruno. Pro Pedro e para o Fontoura, beleza? Pedro, você começa agora? Posso começar. Bem, eu acho que, de fato, a gente não está em condições ideais para a gente se mobilizar. Inclusive, eu acho que o ensino remoto emergencial só deixou a gente mais cansado mesmo de estar aqui na frente da tela do computador, de estar, enfim, fazendo qualquer atividade com o nosso cérebro que seja, que requer muita atenção. E eu sinto isso também, né? Como eu falei bem no comecinho da minha fala, eu tô na última semana aí do período especial e eu tô bem cansado.
Mas eu acho que não é uma coisa que a gente pode se dar ao luxo de não ter, né? E daí eu acho que isso também passa, além de um debate de que é difícil mobilizar as pessoas por forma das redes sociais, mas também por forma das redes sociais, dessa forma remota, mas é também difícil mobilizar as pessoas, né? Durante esse período de pandemia, algumas pessoas, enfim, têm problemas de saúde que não podem realmente sair de casa, mas é uma coisa que a gente precisa fazer essencialmente agora. Porque se a gente deixar passar por cima agora esses ataques, a gente vai ter que colher esses frutos depois quando voltar à normalidade, entre aspas. Muita gente da classe trabalhadora não tem a oportunidade de estar fazendo home office, de estar tendo uma quarentena de fato, de estar tendo um isolamento de fato. Então, dizer que a gente não pode se mobilizar porque vai estar quebrando a quarentena, a gente tem que se perguntar, vai estar quebrando a quarentena para quem? Porque a classe trabalhadora hoje, a juventude, não está conseguindo fazer uma quarentena. E mesmo que alguém esteja conseguindo fazer a quarentena, tem sempre alguém dentro da casa que não vai estar conseguindo e que não tem sentido daí esse tipo de lógica, né? Então, a defesa que a gente tem que ter é que a mobilização ainda ela aconteça. E daí, essa mobilização, obviamente, vai ter que ser por meio das redes sociais, porque, querendo ou não, ainda a circulação de pessoas diminuiu, né? As pessoas ainda estão indo trabalhar, o capital ainda está fazendo a roda girar aí, a todo custo, seja com X ou Y número de mortes, mas a circulação de alguma forma diminuiu. Então, a gente agora está tendo que fazer um trabalho muito mais intenso pelas redes sociais, está tendo que fazer um trabalho muito mais intenso em grupos de WhatsApp e da forma que a gente consegue, mas a questão é que, de fato, não pode parar e, apesar do cansaço, a gente tem que fazer... tem que vencer ele, assim, tem que tentar ao máximo conseguir agregar mais pessoas, conseguir fazer um movimento realmente ser grande o suficiente para que a gente possa de fato vencer esses ataques aí, seja ensino remoto emergencial, seja a proposta de intervenção que está tendo aí na UFPR. Bacana, Pedro, agradecido, valeu. Fontoura? Vamos lá, né? Não tem como não dizer dessa forma. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho foge. A gente tem que se juntar, não tem jeito. E aí os desafios estão sendo enfrentados, tá? Vou fazer propaganda de novo do Andes. O Andes está envolvido, não é? E tocando uma pauta de luta. Então, e isso acontece agora no ensino remoto, acontece em todo e qualquer ataque. Olha só, acabou de ser publicado há 2 horas na página do Andes que sinalizou para o corte de 1,57 bi na educação. Então, é ataque de toda ordem e eles não param, eles não cessam, eles são recorrentes. Nosso único caminho, não é? Nos articularmos os nossos sindicatos, porque e nas nossas organizações que a gente consegue fazer a luta, né? Eu me esforço para estar centralizado nesse processo, porque senão eu já apareço em assembleia chamando greve. E eu sou o professor grevista mesmo, sempre fui, mas quero aqui fazer 2 digressões. Eu lembro de quando a gente não tinha internet. As negociações com o governo do estado de São Paulo, porque eu era da rede estadual paulista, relatórios vinham via fax. Então eu era o cara que ajudava a secretária da seção sindical, da subsede, a ficar socializando o fax com as notícias.
Então, a gente luta em período com pandemia ou sem pandemia. No caso específico da pandemia, né, acho que a gente tem que olhar um pouco para a experiência da greve atual, né, dos trabalhadores da ECT. Eles têm ido para a rua, eles têm feito manifestações. É lógico, não é, que essas manifestações não são como as de antes da pandemia, por conta do risco, né, de contágio do trabalhador que está, né, correndo o risco de se contagiar. A luta é premente e ela é, sim, uma necessidade. Mas ela não é uma... A gente precisa falar de novo, né, da nossa condição de professores e estudantes no cenário do ensino remoto emergencial. O ensino remoto emergencial é um estratagema para nos alienar e nos retirar o horizonte da educação pública. Mas eu não vou ficar aqui falar da minha realidade. Eu tenho das assembleias virtuais, eu não tenho feito intervenções na minha realidade por conta da minha centralização, que é uma centralização em condições especiais. Mas essa semana, por exemplo, a gente tem feito localmente a política que é discutida como tática de luta no âmbito do Andes. Então, a gente tem que fazer propaganda do material que está sendo produzido pelas nossas organizações. Então, eu quero fazer propaganda do material do Andes, que é esse que eu usei no começo da minha fala, e que eu acho que serve não como uma referência pronta e acabada, mas para gerar o da realidade em que nós estamos. Nós não temos receita para enfrentar o ensino. Nós vamos ter que pegar as nossas consignas, aí quando eu falo as nossas consignas, das consignas que a LIT vem produzindo ao longo dos anos, o tratamento do projeto do Capital para a Educação, e fazermos os cenários que são inóspitos e inesperados. Nós contávamos, na realidade, da universidade onde eu estou, que o calendário seria suspenso, que não haveria calendário nessas condições. Lê do engano, estamos indo para o meio do segundo semestre letivo, né, em ensino remoto emergencial. Então não tem outro caminho, né? É ficar ligado no que o sindicato está promovendo, no caso, né, no que o nosso organismo está conseguindo produzir de acúmulo de reflexão. Mas, mais do que isso, eu acho que a gente tem que destacar que a gente vai fazer em condições adversas. Não existem condições ideais para a luta. Que luta foi feita? Nenhuma. Elas são sempre em condições adversas. Valeu, Fontoura. Maravilha, pessoal. Vocês estão observando aí a nossa live, né? É uma live do PSTU de Maringá, né? Eu acho que é muito importante a gente sempre deixar isso muito claro, né? Ou seja, o PSTU é um partido revolucionário, internacionalista, que está contando hoje aqui com a colaboração do Pedro, né? Que tem uma leitura a partir da perspectiva de estudante revolucionário, do Fontoura, a partir de professor revolucionário, ou seja, um caráter de classe, né? Um debate de altíssimo nível, né? Ou seja, tem a ver com a nossa realidade, não é simplesmente um diletantismo para mostrar, olha, eu manjo do assunto. Não, tem a ver com a nossa realidade do dia a dia, que o aluno sofre, que o professor sofre, né? Então, acho que isso é muito rico. Então, aqui, ou seja, é uma live muito rica, porque a gente tem quase 800, né, 800 pessoas, 800 pessoas que foram alcançadas, quase 300 engajamentos, ou seja, é muito interessante, né? São números, mas aqui é uma live extremamente rica, com crítica da realidade, né? Então, acho que, no geral, está sendo muito bacana. Eu queria agradecer o Fontoura e o Pedro, pedir para vocês, então, acessarem aí, ó. Já acessou o nosso número de telefone, para poder entrar em contato pelo WhatsApp? Já acessou o Insta? Então, o PSTU Maringá tem em todas as redes sociais. Então, se liga aí no nosso Instagram, se liga aí no nosso WhatsApp, e se liga, é claro, já está ligado aqui no nosso Facebook, né? Gente, tá muito bacana, a gente está se aproximando aí quase já de 2 horas de atividade, então eu queria aproveitar esse momento, né, agradecer gigantescamente, mais uma vez, o Pedro e o Fontoura, toda a equipe do PSTU de Maringá que está engajada aqui com tarefas, né, nessa live, muito rico isso, né, um trabalho de equipe muito rico, muito rico.
E passar então para o Pedro e para o Fontoura, né? Pode ser você, Pedro, iniciar, fazer suas considerações finais, e aí eu volto fazendo a finalização, depois do Fontoura. Beleza? Beleza? Com você, Pedro. Beleza. Na verdade, as minhas considerações finais vão ser. Acho que eu já falei bastante sobre o assunto, mas agora vai ser mais um chamado mesmo, né? A gente acabou de falar aí, responder a pergunta sobre se mobilizar, se organizar em torno dessa luta, mas também é muito importante a gente se organizar para além dessas lutas momentâneas, né? Porque é isso, tudo que a gente falou agora não é uma coisa que está acontecendo somente por causa da pandemia. A privatização do ensino não começou com o governo Bolsonaro, não vai terminar nele, e a gente vai ter que se mobilizar contra esse tipo de privatização e contra outros ataques aí que estão descendo, que vão descer. O próprio Fontoura já falou aí da greve dos Correios, e também é um exemplo ótimo para a gente pensar nisso, e tantas outras greves, tantos outros ataques que a gente está vendo. E eu queria fazer um chamado, principalmente, para que a juventude se organize, e que a juventude venha conhecer o Rebeldia, que é um coletivo de juventude revolucionária que se organiza aí nas universidades, nas escolas, nos locais de trabalho, ou seja, onde a juventude está, e a gente sabe que onde a juventude está tem muita luta, porque a juventude já foi aí motor de várias rebeliões que tiveram no Brasil, várias rebeliões que tiveram no mundo, e a gente precisa estar do lado da classe trabalhadora. A juventude precisa entender que a luta, a nossa luta que a gente está travando, tanto por uma perspectiva de futuro melhor, tanto por verba na universidade, tanto por verba na escola, ou por salário melhor, esse tipo de luta ele tem que estar aliado junto com uma luta com a classe trabalhadora, junto com uma luta pelo fim desse sistema capitalista, pelo fim desse sistema que só visa o lucro, e tem que estar aliado aí para uma luta por uma sociedade que seja realmente democrática, para uma sociedade que seja realmente livre, que a gente defende, que é o socialismo. Então, para toda a juventude que está aí vendo essa live, venha conhecer o Rebeldia, seja em Maringá, seja em Curitiba, me procura no Facebook, me procurou Rebeldia nas redes sociais. E é isso, gente. Pode vir conhecer a gente e estamos juntos nessa luta aí. Vou me somar ao chamamento aí do Pedro, chamamento dos professores e técnicos para que fortaleçam os seus sindicatos. Não há luta em defesa da educação, senão por meio dos nossos sindicatos. E aí nós precisamos compreender que, né, como diz um dos slogans do Ainda Mais, não tem como fazer essa luta fora do... e a gente precisa lutar contra essa perspectiva de que o sindicato é o outro. O sindicato somos todos nós, né? Juntos e misturados. Para poder falar de por que é importante, né? A gente está com uma reforma administrativa em curso, totalmente, não é? A condição de estabilidade dos futuros servidores, e isso vai favorecer de uma forma ou de outra, não é? A perseguição do trabalhador. O FONASEF está com ação de campanha em cima disso, o Andes está junto, e a mensagem é que o Pedro fez aos estudantes e que eu estou aqui fazendo as testes. Fortaleça o seu sindicato, se sindicalizando, e venha fazer cordão em defesa do que nós estamos chamando, né, de qualidade, seja da educação, seja da saúde, seja da empresa de correios, o que garante, não é, o mínimo de qualidade de vida, como, por exemplo, a gente precisa de mais braços para essa luta, né? Em termos institucionais, esse é a LIT, né? A LIT tem página na internet, né? A Liga Internacional dos Trabalhadores, na nossa quarta internacional, que nós reivindicamos. No Brasil, não é? Que é a forma como a LIT se configura aqui. Então, a
tem página na internet, no Facebook. Procure a página também, espalhado em todos os cantos desse país. Não tem uma página, tem a página de alguma cidade próxima que você pode conseguir alguma informação, né? O nosso horizonte é a revolução em uma sociedade, né, sobre para os trabalhadores, com os trabalhadores. Eu encerro agradecendo mais uma vez ao convite na pessoa do Jean. Foi um prazer conhecer o Fio, que está aí na parte técnica nos ajudando, né, fazer serviço da técnica. Sem esse serviço a gente não teria feito tão bem essa atividade. Agradecer ao Pedro por tê-lo conhecido, né, por meio dessa tecnologia. Tenho mais vontade de conhecer mais gente do Rebeldia, viu, Pedro? Não tenho gente do Rebeldia aqui na minha realidade em Três Lagoas, pelo menos não que eu conheça. Foi um prazer e quero pedir desculpa pelas minhas limitações. Eu não sou um desses tribunos, como diz o camarada Jean. Eu sou apenas um professor que ensina didática, tentando formar bons professores, mas nem sempre consigo. Foi muito legal participar, me ajudou a pensar sobre a realidade que eu estou vivendo. Foi uma oportunidade ímpar também no âmbito Fontoura. Valeu, brigadão. Obrigado, gente, foi lindo. Agradeço aí Pedro Fontoura pelo atendimento do chamado imediato, né? Então, muito rico, a gente fica bastante feliz. Mais uma vez, né, aproveitando, né, e fazendo também um chamado, né? Ou seja, participe das nossas redes sociais, acessem elas, né? E queria também convidá-los, né? O PSTU de Maringá desenvolve periodicamente, a cada 15 dias, a leitura do jornal, leitura e debate do jornal Opinião Socialista. A gente chama carinhosamente de Gloss, né? Então, assim, na próxima sexta-feira, dia 25 de setembro, nessas redes sociais do PSTU Maringá, vocês podem ter acesso ao material de divulgação do Gloss, né? E, então, fica aí um convite, é preciso se organizar, só luta organizada muda a vida, né? Então é isso, pessoal, agradeço, ficaria aqui mais horas ouvindo vocês falarem, agradecer a todos que participaram aí, né, de vários estados do Brasil, e a participação oculta, fundamental, como lembrou o Fontoura, dos nossos camaradas, nossa equipe revolucionária de trabalho, que fez com que tudo isso aqui acontecesse. Então é isso, pessoal, a gente agradece mais uma vez, né? Viva a Corte Internacional, fora Bolsonaro, fora Mourão, e é isso aí. Um abraço.